Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre A Condessa Cigana, da Elizabeth Gunning. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo num formato um pouco diferente. Hoje, dia 22, quarta-feira, pós-feriado, e eu tenho um compromisso mais tarde. E eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje, muita coisa. Eu ainda preciso fazer um treinamento, eu preciso sair por volta do meio-dia, mais ou menos, para poder chegar no meu compromisso, porque eu vou gastar pelo menos 2 horas de transporte público só para ir, fora que eu vou ter que voltar, que provavelmente eu vou pegar horário de pico, então, assim. E aí eu decidi então fazer uma aqui fala com vocês. Estou aqui com a minha necessaire, eu preciso fazer minha maquiagem então para já ficar pronta, porque agora são 7h40 da manhã. Então eu já vou ficar pronta para depois de fazer o treinamento, passar o que eu preciso para a menina, enfim, né, da sequência aqui no dia. E eu gostaria muito de conversar com vocês sobre A Condessa Cigana. Terminei esta leitura ontem à noite, já subi um post no Instagram para vocês contando um pouquinho das minhas impressões sobre este livro. E assim, eu fui dormir 1h30 da manhã, mais ou menos. Eu terminei essa leitura umas 11 e pouco, e aí eu ainda fui organizar o que eu queria falar, o texto, etc, para conseguir achar um layout, montar o post, enfim, fiquei até um pouco da manhã para poder até subir tudo, né, em todas as plataformas, e eu já queria vir conversar com ele, sobre ele com vocês. Porque às vezes eu acabo esperando, porque eu falo, eu vou fazer uma pesquisa mais profunda e não sei o que, não sei o que lá, e não faço, vai passando, eu vou esquecendo pontos importantes da história, e aí quando eu vou voltar com a resenha já não tá na mesma coisa, entendeu? E aí, enfim, eu acabo não fazendo. Então, para não correr este risco, ontem mesmo eu já fiz o post, e eu vou fazendo aqui a minha maquiagem, então, enquanto eu converso com vocês. Porque é isso, né, gente? A vida é tempo. Temos que ganhar tempo. Não tem jeito, tá? Então é isso. O único maqui fala que eu fiz com vocês foi no vlog de leitura, lendo no shopping por um dia. E eu adorei aquele formato, achei que ficou super legal. Espero que vocês tenham gostado também, que também gostem desse vídeo. Se não gostarem, finjam que gostaram, deixem eu curtir, deixem um comentário e tá tudo certo. Deixa eu pegar o meu arquinho. Pronto. No último vídeo vocês viram que eu estava com a minha franja presa. O que acontece? Olha a minha franja aqui. Tá isso. O que acontece? Fui cortar para acertar, porque minha franja já estava grande entrando no meu olho, e simplesmente cortei tudo torto. Mas assim, torto num nível de torto, tá? Não foi pouco não, foi muito, tipo, muito torto. Aí, agora eu tenho que esperar crescer para que eu possa acertar a belíssima cagada que eu fiz. E é isso, tô tendo que usar presilha, tô usando arquinho, esperando a franja crescer. Minha unha quebrou toda também estou esperando ela crescer, inclusive tentar fazer agora no final de semana, porque eu tô usando uma fibra de vidro, né, pra ajudar a não quebrar, porque minha unha é muito quebradiça. Eu nem comentei com vocês, eu uso um... Cadê? Eu guardei. Eu uso esse sérum facial da Rosa Mosquita, esse daqui. E hidratante facial Nivea. Básico do básico. É a única coisa que eu passo na minha pele. Eu não gosto de passar corretivo, base, essas coisas assim, porque empipoca tudo. Sai um monte de espinha, um monte de cravo. Então, minha pele não dá com nada. Funciona bem assim. Então, não uso nada no rosto, a não ser o hidratante. E eu tenho algumas novidades para contar para vocês também. Eu havia feito um vídeo de study vlog. Eu havia perguntado lá no Instagram se vocês tinham interesse, porque
porque estava muito corrido por causa da faculdade, eu não estava conseguindo trazer conteúdo para vocês aqui no canal. E aí vocês falaram que sim, vocês tinham interesse no study vlog. Eu gravei, editei e não subi pro ar, porque eu achei que ficou uma bela de uma bosta. Sinceramente, achei que ficou muito ruim. A iluminação tava péssima, eu tava já cansada no fim do dia, morrendo de sono. Aí eu também já não tava muito bem de saúde, no dia seguinte eu tive febre. Então, assim, não postei, vou tentar regravar. Se ficar bom eu posto pra vocês, se não, seguiremos aqui aos pouquinhos, tá? No vídeo quinzenal, mensal, não sei, mas tentaremos. E tiveram então algumas novidades aí no decorrer dos meses de março e abril. Uma delas eu vou contar para vocês no mês que vem, que tem a ver também com o meu compromisso de hoje. Mas eu conto para vocês no mês que vem, depois que tudo se acertar bonitinho, que eu tiver 100% garantido, isso que eu poderia então contar para vocês. Antes disso eu prefiro... Deixa para depois, né? Não tem por que a gente contar as coisas antes. Deixa depois que elas se concretizarem, então eu trago para vocês. E outra coisa também é que eu mudei a minha graduação na faculdade. Eu fiz 1 ano e meio de enfermagem semipresencial. Eu gostava muito do curso, eu gosto bastante da área, mas não estava dando certo. Gente, sinceramente, enfermagem semipresencial não rola. A área da saúde, ela tem que ser presencial, não tem jeito, porque... Deixa eu fechar aqui por causa do barulho. Era muito conteúdo. E o problema era a forma como a plataforma disponibilizava aquele conteúdo. Não era um conteúdo semestral, por exemplo. Então, que eu tinha aquela matéria, por exemplo, anatomia, que é uma matéria extremamente relevante, com muito conteúdo para estudar, e eu teria, então, no decorrer do semestre, para ir acessando as matérias aos poucos. Não era assim que acontecia. A faculdade, ela libera a matéria em um único mês, então eu tive que ver anatomia, todos os sistemas humanos em um único mês, e era, assim, uma coisa surreal. Coisa que na faculdade você demora 3, 4 semestres para aprender, eu tive que aprender em um mês. Um mês. Então, assim, eu achei que realmente não estava valendo a pena. Eu já comecei a repensar também o mercado de trabalho, quando eu fosse para a área, com as crianças, como seria a nossa rotina. Atualmente, eu e meu marido, nós trabalhamos híbrido, então eu também preciso ter alguns dias em casa para que ele possa ir para o escritório. As idas dele são fixas, então já ia ficar bem complicada a nossa rotina, eu indo para o hospital, puxando o plantão ali de 12/36, alguma coisa assim, ou mesmo 6/1 também já fica meio complicado. Aí então, eu decidi mudar de área. Atualmente eu trabalho na área comercial em uma empresa, onde eu estou há 8 anos, e é onde eu tenho a maior experiência, assim, a área comercial. Conversando então com algumas pessoas, conversando com o meu marido, eu decidi então que mudaria minha graduação, mudei para gestão comercial, estou fazendo agora um tecnólogo de 2 anos, mas que é considerado bacharel também, né? Ele chama de tecnólogo só por causa do tempo, mas é uma graduação, então estou fazendo gestão comercial. Percebi também que eu tenho um déficit muito grande em Excel, apesar de já trabalhar com a ferramenta. Eu sabia poucas funções, então também estou me aprimorando nessa ferramenta. Então eu busquei um curso na internet, estou me aprimorando em Excel, e fora isso também estou tirando minha habilitação. Então estou fazendo agora a parte teórica do curso do Detran para poder tirar minha carteira. E como mudou a legislação para emissão da CNH, não é mais necessário fazer todo o processo em uma autoescola. Eu posso fazer somente a parte prática, ou eu posso contratar um professor para treinar em um carro particular, ou eu posso pegar um habilitado para me ensinar, então eu não fico mais presa à instituição autoescola, sabe? O que facilitou bastante, então que nem, por exemplo, agora a parte teórica, outras pessoas, quando tiraram o CNH antes de mim, tipo, tinham que ir uma vez por semana na autoescola para poder aprender. Agora eu tô fazendo pelo aplicativo do próprio Detran, e é super didático, assim, bem dinâmico, tem podcast, tem vídeo, e é gratuito. Então eu simplesmente baixei o aplicativo, fiz um cadastro, coloquei que eu quero tirar minha habilitação e comecei, sabe?
Tá sendo bem legal, tô aprendendo bastante coisa que eu nem imaginava, que eu via no dia a dia no carro, mas peraí. E aí, nossa, você começa a perceber o quanto as pessoas são barbeiras no trânsito, gente. Sério, é uma coisa bizarra, assim, bizarra. Quem é habilitado a fazer tanta barbeiragem assim? Aí eu lá perguntando pro meu marido tudo que acontece, como que é as coisas e tal. Ele tem me ajudado bastante nesse processo. E enfim, essas são as novidades, as correrias da vida. Criança doente, comecei a academia também. Estou eu agora, esta senhora, tentando ser um pouco mais saudável. E, né, a alegria de pobre não pode durar, obviamente. Eu fui na academia umas 6 vezes, eu acho, até agora. Na terceira vez que eu fui, eu tive uma distensão leve muscular da panturrilha. Demorei 5 dias para conseguir colocar o pé no chão. Aí já fiquei tipo uma semana e meia de molho. Segunda-feira passada eu fui na academia também. Treinei assim, leve, fiz costas e bike, que eu tô tentando focar um pouco no aeróbico para poder perder peso. E aí eu tive depois disso 2 dias de febre, sabe? Então assim, estou tentando, mas o universo não está cooperando comigo, tá? Só queria deixar isso registrado. Eu estou tentando, mas o universo não está deixando, não quer que eu seja saudável. Então, depois de ter tido febre, hoje também, obviamente, não irei, porque eu tenho um compromisso. Eu preciso sair daqui lá pro meio-dia, mais ou menos. Eu ainda tenho coisas para fazer antes de sair. Tenho algumas demandas do trabalho que eu preciso resolver. Treinar minha colega. E assim, né? Hoje não vai dar, vamos ver. Amanhã já é quinta-feira, quem sabe, né? Fazer quinta e sexta. Não, provavelmente só quinta, porque sexta-feira eu tenho que ir pro escritório. Então, nem sexta-feira eu não consigo ir. Talvez, com sorte, no sábado. Enfim. E é isso. Vamos tentar encaixar na rotina. Queria ter desenvolvido, né, esse novo hábito nas minhas férias. Eu tirei 15 dias no final de março por causa do meu aniversário e do aniversário do meu marido. E aí, assim que eu saí de férias, tipo, na segunda-feira, dia 23 de março, eu já comecei na academia e, infelizmente, não treinei tanto quanto eu gostaria. Mas é isso, é vida adulta, coisas da vida acontecem. Aprendam, nada sai como planejado, tá? Nada sai como planejado. A vida é feita de improviso. E falei, terminei minha maquiagem. Porque sim, é só isso. Como eu disse, eu não faço pele, eu não passo nada no meu rosto. É realmente só olho e sobrancelha. Corrigi agora a falha da minha sobrancelha. E estou pronta para iniciar a minha conversa com vocês 30 minutos depois sobre o livro que é o conteúdo principal deste vídeo e é o que vocês querem saber, não é mesmo? Finalmente consegui concluir a leitura de A Condessa Cigana. Eu iniciei a leitura dele em 17 de fevereiro. Não demorei lendo tudo isso, tá? Ele é um livro extremamente rápido, gostoso, fluido, mas eu fui intercalando com outras leituras, foi tendo vários imprevistos, passei ali semanas sem ler, então demorei pra caramba pra conseguir terminar, mas assim, finalmente consegui. Faltavam 100 e pouquinhas páginas, mais ou menos 140 páginas, peguei ele no feriado, consegui concluir, terminei terça-feira à noite. Como eu disse, já fiz post no Instagram para vocês, então quem ainda não me segue, vou deixar o meu arroba aqui, passa lá para seguir, por favor, também, isso me ajuda demais. E o que vai tratar, então, A Condessa Cigana? Esse daqui, ele foi um livro escrito em forma de cartas, é uma história epistolar, um romance epistolar, e assim, é o segundo contato que eu tenho com esse formato. O primeiro foi o Drácula, que eu fiz a leitura ano passado, gostei bastante, que era escrito em forma de diário. E eu achei, assim, muito instigante, eu acho que realmente prende mais o leitor. Você fica interessada ali para saber o que vai acontecer e também demanda mais habilidade do autor, digamos assim, porque não é uma narrativa fluida. Como ele é formado por meio de cartas, tem que ter uma justificativa para aquela história estar ali, entendeu?
Porque uma pessoa simplesmente não vai mandar uma carta para outra contando uma história qualquer, entendeu? Um acontecimento qualquer. Então tem que fazer sentido e tem que realmente parecer que é uma carta. E nesse ponto eu acho que a autora realmente conseguiu, ela cumpriu essa tarefa. Tanto que em determinados momentos, no meio da narrativa, assim, da carta, ela assim, agora eu vou precisar deixar a minha pena de lado porque estão me chamando. Eu vou parar de escrever por agora porque senão as lágrimas irão borrar o texto, sabe? Alguma coisa assim. Então ela sempre ia colocando ali no meio alguns indícios de que aquilo de fato era uma carta, era uma narrativa, e ela sempre vai endereçando, né, uma carta para outra, e ali nós vamos conhecendo os personagens. Aqui nós temos 3 personagens principais, que são 3 mulheres, 3 heroínas maravilhosas, que é a Júlia, que no caso ela é a nossa protagonista principal, ela é a condessa cigana. Nós temos também a Rosana, que é a sua cunhada, e a Ellen, que é uma conhecida ali da vizinhança, que acaba fazendo amizade, acaba cativando essas 2 mulheres, e nós vamos descobrindo no decorrer da história como que a vida delas já havia sido entrelaçada anteriormente, sem elas saberem, antes dessa amizade. A vida já havia cooperado para que elas de fato se conhecessem. Então não foi um mero acidente do acaso, sabe? E aí nós vamos então conhecer a Júlia, como eu disse, a nossa personagem principal. Ela é aristocrata. Quando ela tem 4 anos de idade, o seu irmão Henry, que é o seu irmão preferido, ela tem mais 3 irmãos, fora ele, então eles são o total em 5. Henry, que é o seu irmão preferido, ele tá se mudando para as Índias Orientais, se eu não me engano, para poder tocar um negócio. E aí, então, ela nessa despedida, ela com 4 anos de idade, não entende direito o que está acontecendo, ela não quer ficar longe desse irmão, então um dia ela simplesmente foge em procura dele. Quando ela chega no meio da estrada, ela acaba se encontrando com alguns ciganos que estavam ali de passagem, mendigando na estrada. Eles então a pegam, vendo que ela está sozinha, trocam a sua roupa e colocam ela para mendigar junto com eles. Sempre a ludibriando de que eles a estão levando para o seu irmão, que eles conhecem o Henry, que eles vão levar até ela, só que para isso ela precisa arrecadar dinheiro para que eles possam encontrá-lo. Então ela ludibriada ali para aquela situação, determinada então a encontrar o seu irmão, ela acaba cooperando com com esse grupo de ciganos, né? E é onde ela conhece a Cassandra. A Cassandra é quem vai virar a sua ama. Ela que vai cuidar dela o tempo todo, a proteger, ela que acaba também convencendo o grupo a não levar a menina de volta, porque em determinado momento ela começa a se queixar muito na viagem, porque é extremamente desconfortável, é cansativo, ela sente fome, não consegue, não tem uma cama para dormir, eles dormem ao ar livre, então assim, era uma situação realmente muito delicada, principalmente para uma criança de 4 anos, então, ela acaba se queixando muito em determinado momento, e aí o grupo até pensa em levá-la de volta, só que a Cassandra não aceita, porque a Cassandra realmente já criou um vínculo e um carinho muito grande por essa menina, então ela acaba sendo levada até a casa desses ciganos, onde ali eles vivem numa espécie de comunidade. Todos eles trabalham, o dinheiro é centralizado e ali é distribuído conforme as necessidades, sabe? Realmente é como se fosse uma república, assim, é um sistema meio comunista, assim. Então, todo mundo trabalha, todo mundo coopera, cada um ali tem a sua participação, tem aqueles que saem para mendigar na estrada, tem aqueles que são cartomantes, tem alguns que fazem adivinhações, enfim, cada um deles tem uma atividade diferente para poder trazer dinheiro. E apesar de aparentemente ser um povo miserável, eles são muito ricos, mas a sua fortuna ela é toda guardada. E neste local, nesta casa, nós conhecemos a rainha dos ciganos, que é a Margaret. A história da Margaret também é muito interessante. Ela vai nos contar um pouquinho da sua história através de uma carta que ela deixou para Júlia, contando um pouco da sua trajetória. A Margaret era também uma mulher aristocrata, casada com um aristocrata, só que acontece que o marido dela acaba se envolvendo em uma confusão, ele mata uma pessoa e foge. E aí nisso me lembrou bastante a Lady Roxana de Daniel Defoe, também que foi uma leitura recente que eu fiz. A Lady Roxana passa por algo parecido, ela é abandonada pelo marido com seus 5 filhos pequenos, e só que nessa história o marido ele some, não dá notícia, deixa ela na completa miséria e ela acaba então sendo forçada a se envolver com outros homens de forma
né, física, para que ela possa ganhar ali o seu sustento, e ela acaba sendo obrigada também a dar os seus filhos para que outras pessoas as criem, porque ela não tem condições para isso, e ela vai crescendo nesse meio mais promíscuo, assim, ela acaba não encontrando uma redenção, ela se perde no caminho, literalmente, por causa do abandono do seu marido, numa época em que a mulher dependia totalmente do homem para qualquer coisa, fosse um pai, fosse um irmão, um marido, um cunhado, um parente próximo, um tio, a mulher era sempre dependente do homem, ela não tinha ali a sua renda, ela não tinha seus direitos, ela não tinha os seus títulos, ela não podia coordenar a sua vida era sempre dominada por um homem. Então, nesse ponto, quando ela se vê sozinha, ela acaba tendo que recorrer à prostituição para que ela fosse auxiliada. E aqui Margaret também poderia ter o mesmo destino, quando nós vemos que ela foi abandonada pelo marido, a sua casa é hipotecada, ela não pode mexer com o dinheiro, então ela está entrando em falência, ela tenta recorrer à família, a família vira as costas, porque como ele se envolveu no assassinato, ele desonrou o nome da família, então ela também não é aceita por causa do marido. Então, assim como Roxana, são duas mulheres que, por um golpe da vida, acabam sendo abandonadas e levadas à miséria. Só que Lady Roxana, então, acaba de fato se perdendo por causa desse acontecimento, a vida dela é transformada por causa disso. Mas Margaret, interessantemente, o marido volta para buscá-la. Ele não pode ser visto, obviamente, ele está sendo procurado pela polícia, mas ele volta escondido, disfarçado, marca um ponto de encontro com ela e ela se encontra com ele, ela vai junto com o marido, ela foge com o marido e ele acaba levando ela então até uma casa de ciganos. E eles se hospedam por generosidade dos ciganos e acabam ficando ali com o tempo, como eles são pessoas mais letradas, eles acabam então ali assumindo a liderança desse grupo. E quando o marido morre, então a Margaret se torna a rainha dos ciganos e é nessa fase que então a Julia chega. A Margaret então a acolhe, a protege e vai servir como sua preceptora. Ela vai ensinar tudo aquilo que ela precisa, outras línguas, sobre literatura, sobre música, sobre bordado, enfim, todas as atividades que as mulheres precisavam saber naquela época, é Margaret quem a ensina, assim como ela ensinava também a Cassandra. Alguns anos se passam, acontece ali então alguns percalços pelo caminho, ela não consegue voltar de forma imediata para sua família, ela tem acho que em torno de uns 10, 12 anos, se eu não me engano, quando ela é liberada então para voltar para casa. E volta então ela e Cassandra, ela leva a roupa que a menina usava no dia em que ela foi sequestrada, no dia que ela foi levada com os ciganos, e para tentar provar a sua identidade, quem ela de fato era. E quando ela chega na sua casa, achando que seria super bem recebida, numa família que ela não via há anos, o cachorro a reconhece, então ela vai brincar com o cachorro, ela reconhece o mordomo e tal, só que os seus irmãos não a reconhecem. Como ela já volta uma moça, eles acham que ela é uma impostora, que ela tá tentando tomar o lugar da Júlia, que ela tá tentando aplicar um golpe na família, e justamente no período em que os pais da Júlia morrem, e deixam um testamento. Como a Júlia sumiu, eles não sabiam se ela havia morrido ou não, então para o caso de que ela não tivesse morrido, eles deixam então um testamento de 10 mil libras, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eles deixam então um valor para ela na sua herança, e ela volta justamente nessa época após o falecimento dos pais. Então eles acreditam que ela está se passando pela Júlia só por causa da herança e a chutam da casa, literalmente. Só que nesse momento da briga, ela tentando provar sua identidade, ela começa a dar algumas provas verídicas e físicas de que ela realmente nasceu naquela casa. Por exemplo, algumas joias que ela havia escondido de brincadeira, ela mostra para os irmãos, eles reconhecem a legitimidade daquelas joias, enfim. Mas mesmo assim, eles teimam em rejeitá-la por causa da herança, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da ganância. Então eles a rejeitam, e quando ela é rechaçada, há presente naquele momento um homem que se compadece dela e leva ela para casa e adota ela como sua filha. Ela cresce então junto com outros 3 pessoas ali que são considerados seus irmãos. O Edward, que é o filho mais velho, o Charles e a Rosanna.
E aí nós vamos então, através, né, das cartas, descobrindo como que foi essa infância, como que foi a aceitação dela nesse novo seio familiar, como que os pais a receberam, como que o tio a recebeu, ela que foi amada de forma imediata, assim, por todo mundo, por causa da sua personalidade doce, por causa da sua mansidão, da sua docilidade, por causa da sua pureza, da sua bondade. Então todo mundo acaba se compadecendo dela e ela é, nossa, muito aceita, assim, na família. E aí acontece então que os anos se passam, nós temos aqui um triângulo amoroso também, porque os dois irmãos acabam se apaixonando por ela, então nós temos que ler aqui o livro para saber o que acontece, quem que ela escolhe, se ela se apaixona por um deles ou não. E esse também é um gancho para uma grande reviravolta da última página, que eu achei assim super legal. Quando eu comecei a ler a última página, eu já me toquei, eu falei, eu não acredito que é isso, que a autora vai trazer isso, e de fato ela traz, e que eu achei assim muito legal, foi um final super feliz. Enfim, e aí no decorrer dessa história também, nós já temos a Júlia e a Rosana adultas, casadas com seus filhos, quando elas mudam para um determinado lugar e elas conhecem então a Ellen Carey. A Ellen, que também é uma moça super, super fofa, super amável, íntegra, boa, ela que é maltratada pela sua madrasta, rechaçada por ela, é forçada a cuidar dos seus irmãos como babá, o que ela faz com todo amor, porque ela de fato ama os seus meio-irmãos, mas ela é muito maltratada pela madrasta, a madrasta que sente muita inveja e tenta tirá-la da jogada a todo custo. Até que ela é internada em um local e Júlia e Rosana, então, vão tentar salvá-la. Júlia, mais especificamente, então, irá até o local e tentará salvá-la. E neste ponto da história também ela mostra a conexão que havia na história delas antes dessa amizade, antes delas serem cativadas pela Ellen, pela sua personalidade. Ela também é essa moça super amável. Havia também um entrelaçamento na sua família. E tudo isso é contado em forma de carta para o Henry, para o seu irmão. A Julie, então, quando volta, ela é rejeitada pela família, o Henry não está presente, somente o seu irmão mais velho, suas duas irmãs que são víboras, e o Henry não fica sabendo do seu retorno, ele acredita que a irmã está morta. Em uma circunstância, assim, um acaso da vida, ela acaba se encontrando com ele, o reconhece, se identifica como a Júlia, fala que é a sua Júlia, né, voltou, que ela era sua irmã, mas eles têm um encontro muito, muito breve, ele está indo para as Índias Orientais, então ela fala para ele que ela irá contar tudo o que aconteceu com ela, sua verdadeira identidade, todo o seu passado, por meio de cartas, para que então ele a conheça. E é por isso então que nós temos o surgimento deste livro. Nada mais é do que a Júlia, a Ellen e a Rosana contando para o Henry tudo o que aconteceu. Isso fora a carta que se trocam, né, entre elas, entre as próprias mulheres, a Rosana com seu marido, enfim. Mas basicamente esse é o arco principal da história. É uma história muito fofa. Ela é aquela história narrada até num ponto, acho que romântico até demais, talvez. As pessoas, elas são muito boas, sabe? Elas são muito flores e areolas, assim, são santas e tal. Há, sim, essa extrapolação nos personagens. Eles não têm nenhum defeito. Júlia não tem nenhum defeito. Rosana não tem nenhum defeito, sabe? Todos eles são extremamente maravilhosos e amáveis. Só que assim, e ele não é de todo ruim, porque assim, nós vemos o bem vencendo o mal neste livro, sabe? E nós vemos que realmente a bondade, a pureza, o perdão, eles realmente importam, eles são transformadores, tanto internamente da própria pessoa, quanto para o seu meio. Nós vemos o quanto a bondade espalhada, o amor, ele transforma, ele restaura, sabe? Então, assim, é um livro muito, muito bonito. Os personagens, mesmo quando eles são atacados, quando tentam destruí-los, nós vemos a beleza da bondade e nós vemos que o bem sempre encontra o seu caminho. No amor sacrificial, quando há esse triângulo amoroso, ninguém pensa em si mesmo, todo mundo pensa no bem da família. Nós vemos o amor em ação, sabe? Não são apenas palavras, não são apenas
gestos, mas são atitudes que demonstram realmente o amor que cada um deles sente, um pelo outro, o amor pela família, o amor fraternal, o amor pelos filhos, o amor pelos irmãos. Nós vemos a importância desse laço familiar na vida da Júlia, da Rosana, do Henry. Nós vemos todos os desdobrares, né, dessa história, e nós vemos realmente como a bondade vale a pena, nós vemos como eles são recompensados por causa da sua bondade, e que, como eu disse, o bem sempre vence o mal. Então, assim, aquele tipo de livro gostosinho, inspirador, que realmente te faz crescer, sabe, um pouco melhor, te faz querer ser mais amável e tudo. Então eu terminei com aquele coração quentinho, um sorriso no rosto, e realmente adorando essa história. E, incrivelmente, a Elizabeth, ela escreveu este livro em forma de carta quando este modelo textual já estava em declínio, não se era mais utilizado, já havia se passado então a onda, digamos assim, dessa escritas por cartas. E a Elizabeth então opta por trazer nesse formato que eu achei que condiz muito com a história, te prende, te faz querer continuar cada capítulo e torna também os capítulos muito dinâmicos, porque a história ela não é linear, são pessoas falando sobre o presente e o passado o tempo todo. Então nós não temos assim, sabe, passado, presente, futuro. Não, nós temos mescladas as informações, então nós vamos ali captando os acontecimentos e tudo, os seus desdobramentos, e isso torna a história muito mais dinâmica, né? Então uma hora tá no presente, daqui a pouco foi pro passado, aí daqui a pouco ela recebe alguma visita, ela vai contar daquela visita, sabe? Ela vai lembrar um acontecimento que teve lá atrás. Então, assim, é uma história bem dinâmica, a autora ela consegue fazer esse jogo temporal muito bem estruturado. E assim, eu só posso dizer que para mim é 4,5 estrelas, adorei. Essa aqui é uma edição publicada pelo Clube Vitorianos, é uma edição de um clube de assinatura, então você precisa assinar para poder conseguir comprar este livro na loja. Ele ainda tem acesso, parece que dia 23, se eu conseguir lançar esse vídeo a tempo, no dia 23 parece que eles vão liberar o site para compra. Eu não sei se para todo mundo ou se somente para os assinantes, porque quem é assinante de e-book, por exemplo, não tem acesso à loja. Quem é assinante mensal também não tem. Você tem que ser assinante anual para poder ter acesso à loja. E aí, o que eu fiquei sabendo é que parece que dia 23 eles vão abrir a loja. Agora, eu não sei se somente para os assinantes ou se para todo o público. Se for para todo o público, pode considerar que vai acabar um monte de livro, porque as edições deles são simplesmente fenomenais, com uma ótima diagramação. A letra dele é uma delícia, tá vendo? A diagramação é maravilhosa, a abertura do livro também é espetacular, é uma delícia de ler. Isso daqui é uma experiência completa. Então, assim, 4,5 estrelas, adorei, com certeza. E principalmente, né, eu adoro histórias assim, que tem uma lição de moral. Então, realmente, nós aprendemos o valor da bondade. É isso que eu gostaria de comentar com vocês. Já estou separando outro livro também para ler hoje. Se tudo der certo, termino hoje Covardes, faltam 140 páginas. Eu vou levar ele para o meu passeio de condução, porque, como eu disse, eu vou passar no mínimo 4 horas na condução, isso fora o tempo que eu vou ter que esperar lá no meu compromisso, enfim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui neste canal nós conversamos sobre literatura clássica. Eu converso sobre o Clube de Literatura Clássica, sobre o Clube Vitorianos, que são os clubes que eu faço parte. Converso também sobre os livros da Sétimo Selo, da editora Unesp e mais tantos outros que eu compro adoidada. Então sempre tem muito, muito livro bom por aqui. Claro, com foco em literatura clássica. Então, espero que você tenha gostado. Um super beijo e até mais!